Vivemos presos pensando que todos nos observam, nos julgam e lembram de cada erro. Por que sentimos que há um holofote invisível nos seguindo? Por que acreditamos que cada movimento é avaliado? E se o verdadeiro problema não for a opinião dos outros, mas a história que construímos em nossa mente? O pior é que este medo nos paralisa e freia nosso crescimento. Fique, porque entender isso pode te devolver uma liberdade que você nem sabia que tinha perdido. Houve um momento na minha vida em que eu estava convencido de que todo mundo me observava. Sentia que cada passo que dava era analisado, que cada gesto era avaliado em silêncio. Lembro-me de entrar em uma cafeteria, pedir uma bebida e caminhar em direção à mesa onde um amigo me esperava. Enquanto avançava, minha mente não estava presente no momento. Estava presa em uma tempestade de pensamentos. Eu me perguntava se estava caminhando de forma estranha, se minha postura parecia rígida, se alguém notava algo estranho na minha expressão. Em vez de aproveitar o aroma do café ou a conversa que estava prestes a ter, estava ocupado demais revisando mentalmente cada detalhe do meu comportamento. Como me sentava, como segurava a xícara, como movia as mãos ao falar. Era como viver sob um microscópio constante. E não era um caso isolado. A mesma sensação aparecia na academia. Como iniciante, duvidava da minha técnica. Cada repetição vinha acompanhada de uma pergunta silenciosa. Será que estão pensando que não sei o que estou fazendo? Estarão me julgando por fazer errado? Mesmo em reuniões familiares ou festas, analisava minha forma de falar, de rir, de simplesmente estar de pé. A pergunta real não era se os outros estavam me julgando. A pergunta era outra. Estava tudo na minha cabeça? E essa dúvida marcou o início de uma mudança profunda. Agora vamos nos aprofundar nessa sensação de estar constantemente observado. Essa sensação de estar constantemente observado não desaparecia quando eu saía da cafeteria. Me acompanhava em todos os lugares. Na academia, por exemplo, ela se intensificava. Por ser iniciante, cada exercício parecia um teste público. Se eu levantasse um peso, pensava que alguém estava avaliando minha técnica. Se testava uma máquina nova, era invadido pela dúvida de se estava fazendo errado e se os outros notavam. Cada repetição vinha carregada de insegurança. Não estava concentrado em melhorar, nem em sentir o progresso físico, mas em imaginar o que os outros poderiam estar pensando. Dizia a mim mesmo que certamente alguém estaria observando meus erros, julgando minha falta de experiência, talvez até zombando em silêncio. Era exaustivo. Em vez de crescer, eu ficava preso na minha própria mente. E não se limitava à academia. Em festas ou reuniões familiares, o padrão se repetia. Analisava minha forma de falar, o tom da minha voz, a maneira como ria. Se ficava em silêncio, pensava que parecia estranho. Se falava demais, acreditava que podia ser incômodo. Sempre havia uma crítica imaginária flutuando sobre mim. Era como se um holofote invisível me seguisse por toda parte, iluminando cada gesto, cada palavra, cada pequeno erro. Vivia com a sensação constante de estar no centro das atenções, embora racionalmente soubesse que isso não fazia muito sentido. Mas a lógica nem sempre vence a emoção. Mesmo quando tentava melhorar minha vida, essa pressão continuava presente. Se ia à academia com constância, aparecia uma nova preocupação. Será que pensam que o que eu faço é inútil? Se dedicava tempo a escrever todos os dias, surgia outra dúvida. Estarão zombando de mim por levar isso a sério? Em vez de focar no meu progresso, eu ficava preso antecipando reações alheias. O mais curioso é que, no fundo, não havia provas reais de que alguém estivesse me julgando. Não havia comentários diretos, nem olhares evidentes, nem críticas abertas. Apenas suposições. Apenas interpretações criadas pela minha própria mente. Com o tempo, comecei a me perguntar algo fundamental. As pessoas estão realmente tão atentas a mim como eu acredito? Ou estou superestimando minha importância na vida dos outros? Essa pergunta mudou completamente minha perspectiva. Porque talvez o problema nunca tenha sido o olhar alheio. Talvez o problema fosse acreditar que existia um olhar constante, quando, na verdade, cada pessoa estava ocupada demais com sua própria história.
Durante muito tempo, acreditei que as pessoas realmente estavam atentas a tudo o que eu fazia. Quando postava algo nas redes sociais, fosse uma foto, um story ou um simples comentário, sentia que os outros analisavam, que formavam opiniões profundas, que talvez me admirassem ou me criticassem em silêncio. Se entrava em uma pequena loja do bairro e encontrava alguém conhecido, imaginava que depois falariam de mim, que pensariam no que eu tinha comprado ou em como eu estava. Quando viajava e compartilhava uma imagem, assumia que as pessoas estavam interessadas no meu destino, nos meus planos, na minha vida. Parecia-me lógico pensar que, assim como eu sentia que todos me observavam, eles também estariam atentos a cada detalhe. Mas com o tempo, compreendi algo que mudou completamente minha maneira de ver as coisas. A maioria das pessoas não está tão atenta a nós como acreditamos. E não porque sejam frias ou indiferentes. É simplesmente porque estão ocupadas, vivendo suas próprias vidas. Cada pessoa carrega seus próprios problemas, suas preocupações diárias, suas metas, suas inseguranças. Tem suas próprias batalhas internas. Pode ser que vejam uma postagem nossa por alguns segundos. Pode ser que notem um erro que cometemos. Pode ser que até comentem algo brevemente. Mas 5 minutos depois, a atenção deles volta para o mundo deles, para o trabalho, para a família, para as preocupações deles. Nós deixamos de ser o centro do pensamento deles quase imediatamente. Mesmo quando cometemos um erro evidente, a realidade é que a memória coletiva é curta. Talvez alguém note, talvez haja um comentário passageiro, mas logo esquecem porque tem assuntos mais urgentes para resolver. Lembro-me de uma cena que me ajudou a entender isso com clareza. Vi um homem cair da moto dele. Não foi um acidente grave, apenas um pequeno deslize. Várias pessoas se aproximaram para ajudá-lo. Eu também olhei. Certifiquei-me de que ele estava bem. E quando comprovei que nada sério tinha acontecido, voltei aos meus pensamentos, aos meus objetivos, à minha rotina da academia, ao meu trabalho. Não passei o resto do dia pensando nele. E aí compreendi algo fundamental. Se eu não dediquei mais do que alguns minutos àquela cena, por que assumia que os outros dedicariam horas ou dias para analisar meus próprios erros? A resposta era simples. Eu estava superestimando o quanto importo para o resto do mundo. Tendemos a acreditar que existe um holofote constante apontado para nós. Mas, na verdade, cada pessoa vive sob seu próprio holofote imaginário. Todos se sentem observados, julgados, avaliados. Mas a verdade é que cada um está concentrado demais em si mesmo. E quando entendi isso, foi libertador. Se a maioria não está realmente atenta a mim, então por que deixar que um julgamento imaginário controle minhas decisões? Por que frear minhas ações por uma opinião que provavelmente nem existe? Não se trata de tornar-se indiferente nem arrogante. É normal se preocupar com como somos percebidos. Faz parte da nossa natureza social. O problema aparece quando permitimos que essa percepção imaginada dite nossas escolhas. Compreender que não somos o centro constante de atenção não é uma derrota, é liberdade. Entender que a maioria das pessoas não está tão atenta a nós como acreditamos foi libertador, mas também me obrigou a fazer uma distinção importante. Nem todas as opiniões são irrelevantes. Nem todo julgamento externo é simplesmente ruído. A chave está em saber diferenciar. Há momentos em que alguém nos dá um conselho e nossa primeira reação é nos defendermos. Sentimos que nos atacam, que questionam nossa capacidade ou nosso valor. Automaticamente levantamos um muro. No entanto, se formos honestos, às vezes essa crítica contém algo de verdade. Às vezes não é um ataque, mas uma oportunidade de melhoria. O problema surge quando misturamos tudo no mesmo saco. Quando tratamos cada comentário como se fosse uma ameaça, ou quando, pelo contrário, deixamos que qualquer opinião alheia controle nossas decisões. Nenhuma coisa nem outra é saudável. A pergunta correta não é se os outros opinam sobre nós. A pergunta é se essa opinião nos ajuda a crescer. Se alguém aponta um erro real na nossa técnica na academia, pode ser útil ouvi-lo. Se alguém nos sugere melhorar nossa disciplina ou constância, talvez haja algo valioso ali. Mas se a crítica nasce apenas do julgamento superficial ou do simples comentário passageiro, então não merece espaço em nossa mente.
Aprender a identificar essa diferença muda completamente a forma como reagimos. Em vez de nos sentirmos constantemente avaliados, começamos a filtrar. O que traz crescimento é aceito. O que não traz é descartado. Esse filtro exige maturidade. Exige deixar o orgulho de lado quando necessário e admitir que ainda temos margem para melhoria. Mas também exige firmeza para não permitir que qualquer opinião, sem fundamento, defina nossa direção. Porque quando cada comentário externo tem o poder de alterar nossas decisões, deixamos de viver de forma autêntica. Atuamos para evitar críticas imaginárias em vez de avançar em direção às nossas metas reais. No final, a opinião mais determinante não é a dos outros, é a nossa. Somos nós que convivemos com nossas escolhas, nossos hábitos e nossos resultados. Se aprendermos a usar as críticas úteis como ferramentas e a ignorar o ruído sem fundamento, começamos a recuperar o controle. E quando você recupera esse controle, ocorre algo ainda mais poderoso. Você começa a viver com foco. Quando você deixa de viver dependente de olhares imaginários, recupera algo que talvez nunca tenha sabido que tinha perdido: liberdade. Liberdade para errar, para aprender, para tentar algo novo sem o peso constante do julgamento externo. Porque a realidade é simples. A maioria está ocupada demais com a própria vida para analisar a sua em profundidade. Então, o que muda quando você interioriza isso? Muda o seu foco. Em vez de se perguntar como os outros te veem, você começa a se perguntar como pode melhorar hoje. Em vez de se preocupar se alguém acha que seu treino é inútil, você simplesmente treina. Em vez de duvidar se escrever todos os dias faz sentido, você simplesmente escreve. Treinar com constância, dormir o suficiente, acordar cedo, trabalhar para ser 1% melhor a cada dia. Esses pequenos atos deixam de estar condicionados pela aprovação externa e passam a depender unicamente do seu compromisso pessoal. Quando você já não teme tanto o erro, começa a agir com mais naturalidade. Se estaciona mal, corrige e segue em frente. Se pede o prato errado, não transforma isso em um drama. Se diz algo desajeitado em uma conversa, assume e continua. Cada pequeno erro deixa de ser uma ameaça à sua imagem e se torna uma simples experiência. Essa é a verdadeira liberdade. Não a ausência total de julgamento externo, mas a capacidade de que esse julgamento não determine seu comportamento. Porque no final do dia, a única opinião que tem um impacto real e duradouro na sua vida é a sua. Bloquear distrações. Ter visão de túnel. Lembrar que se trata do seu progresso, não do aplauso dos outros. Quando você entende isso, o holofote imaginário desaparece. Você já não está atuando para uma plateia invisível. Está construindo sua melhor versão com intenção e disciplina. E nesse momento, você entende algo fundamental. Nunca se tratou de os outros pararem de julgar. Tratava-se de você parar de viver como se estivessem sempre olhando.